Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao novo episódio do podcast Política Real. Aqui nós tratamos a política de forma equilibrada e com credibilidade. Eu sou o Wilson Pedroso, aproveite para você que está nos assistindo, faça sua inscrição no nosso canal e nos siga nas redes sociais. Nossos convidados são personalidades importantes do cenário político. Hoje eu recebo ele, que é deputado estadual, mas já foi prefeito em Marília, já foi secretário de Estado, atualmente ele é líder da bancada do PSDB na Assembleia. Seja bem-vindo, Camarinha. Obrigado, Ilcinho. Um prazer estar aqui com você. Um abraço a todos os teus telespectadores. Muito feliz de estar aqui para a gente falar um pouquinho da vida pública, do dia a dia, esclarecer um pouquinho o que é a política para as pessoas que estão trabalhando, correndo e informar, né? Então, e falando em informação, você tem uma... Você é jovem, mas... Fui. Então, não, mas você continua jovem. Você está há quantos anos? 43. 43. Não, continua jovem. Mas você tem uma vasta experiência na política. Mas vamos vir um pouco de lá de trás. Né? Vamos vir um pouco de lá de trás para entender quem é o Vinícius de hoje. Primeiro entender de onde vem a sua veia política, se é isso mesmo que eu acho que é. Né? Seu pai também foi prefeito e foi deputado estadual. Foi aí que essa veia política entrou? Você sabe que eu nunca falei isso, né? O meu tataravô foi Prudente de Moraes, primeiro presidente civil do Brasil, em 1898 a 1902. Tanto é que na casa da minha avó, você tem lá o busto, você tem livros, você tem história e tal. É muito legal. Mas como é muito antigo, as pessoas nem... E eles vieram direto para Marília? Eles eram de Piracicaba. Piracicaba. Né? Aí um dos filhos do meu tataravô foi para o interior e aí nasceu o ramo da nossa família. Mas eu, particularmente, não fui para a política em razão do meu tataravô, porque é super longe, mas né? é bom saber. A gente, né? A árvore da família vem de lá de trás, a árvore lá de política, trás. né? Aí o meu avô, por parte de pai, era cartorário, foi vereador, e era um tempo em que o vereador, era vereador de Marília, o vereador, principalmente vereador em cidade pequena, era assalariado, não tinha salário. Isso. Em 1970. É o que chamam hoje de pro bono, 68, né? 70, uma coisa assim. Acho que 68. O vereador, que eu acho que dependendo do tamanho da cidade, o vereador realmente não precisava ter salário. Dependendo, mas tem trabalho político que consome realmente a atividade da pessoa constantemente. Aí você tem que abrir mão do seu trabalho. Mas dependendo da cidade, que tem sessão uma vez a cada 15 dias, esse negócio do salário, dá para você avaliar melhor. Mas tem gente que trabalha full time e precisa. Mas o meu avô era daquele tempo. Aí depois meu pai também foi vereador, aí prefeito por 3 vezes, deputado federal, deputado estadual. E eu adolescente, na verdade eu tenho uma foto minha com 2 anos de idade no Palanque do Montoro. No Palanque do Montoro. Do Montoro, criança. E então eu digo que eu estou 43 anos na vida pública. Quando eu nasci, meu pai era vereador, né? Então eu acompanhei muito desde criança, adolescente. Uma vez eu estava com 17 anos, meu pai falou, você precisa ir lá me representar na festa de formatura, porque eu fui convidado para ser o paraninfo, e vai você. Eu com 17 anos de idade, imagine, todo mundo já adulto, formado e tal, e vai eu treinar, o que eu vou falar, né? Então, começou assim. E eu sempre acompanhei muito minha família, meu pai, na vida pública. Aí entrei na faculdade de Direito, fui para o Grêmio Estudantil, que eu gostava e tal. E saí candidato com 21 anos de idade. Então, é deputado estadual. Isso. Então, eu ia te perguntar se você tinha sido prefeito primeiro ou deputado estadual. Deputado primeiro. Primeiro deputado. Deputado mais jovem até hoje, eleito da Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa. Porque a lei fala em 21. A idade mínima para você ser deputado estadual. E vereador, a 18, lei mínima são 18. E aí senador, acho que é 36? 35. E aí, presidente da República também. Governador, 30. E aí você foi eleito deputado em que ano? Em 2002. Com 21, tomei posse com 22. Por um pouquinho eu fico impedido de tomar posse por conta da legislação. Então, eu vou entrar um pouco mais na história do jovem deputado para depois voltar para a história do prefeito. A gente sabe que hoje, volto a falar, você é um jovem deputado, mas tem experiência. Como foi chegar numa assembleia que tinha pessoas
já com vasta experiência. Vamos dar um exemplo. A época que você foi, tenho Eu fui certeza deputado que com Arthur Alves Pinto. Então, eu tenho certeza que o Campos Machado já estava lá. Já, Arnaldo Jardim, Campos Machado, Arthur Alves Pinto, Curiati, a velha guarda toda. Como que faz para transpor essa bolha da velha guarda, O né? Rodrigo Garcia que tinha uma fala legal. Ele falava assim, eu tô antigo, mas não tô tão velho porque eu comecei cedo, né? Isso, é isso. Eu posso também usar essa frase a meu favor. Então, eu estou há muito tempo na vida pública, eu posso dizer com mandatos, 20 anos. 20 anos. Indiretamente, mais 20, 23, que vi minha família. Pois bem, quando eu cheguei lá na Assembleia, imagine só, né, 22 anos, tal, tinha um pessoal já mais antigo, Com pessoal experiência. pessoal renomado, você tinha os caras que eram os caciques, né? Eu me lembro a primeira vez que fui para a tribuna. Prefeitos com não sei quantos mandatos. Ex-prefeitos, ex-secretários, ex-ministros, gente. Né, mas como eu tinha uma certa relação com a política, aquilo não me assustou muito. Certo. Porque eu convivi muito na minha infância lá dentro. Convivi muito. Isso ajudou. Isso te ajudou. O Carlos Apolinari, que foi o presidente da Assembleia em 1992. Eu conheci o Vitor Sapienza, que foi presidente da Assembleia em 94. Conheceu e conviveu, né? Ajudei. Eu era adolescente. Fiz a campanha do Fleury. Participei, que era um catavento. Sei até a música. É o novo tempo. Fleury, é renovação. O resto é passado, é papo furado, não cai nessa, não. A campanha de 1990, cara. Eu tinha 13 anos. Então, isso para mim não era o mundo todo esse mas cheguei lá a convivência te facilitou a entender o mundo político. E eu, sim, cheguei novo, extrema humildade também, quieto, fui lavar banheiro. Peguei a comissãozinha mais simples, fui lá, ninguém queria, fui membro, era o primeiro a chegar, o último a sair, comecei a trabalhar, fazia meu trabalho com toda a dedicação e fui crescendo lá dentro. Fui crescendo, eu fui a vida inteira do PSB, que era... já era o Márcio França à época. Já era o Márcio França em 2002. Márcio, Caio França, né? Já era esse pessoal. Fiquei por 20 anos nesse partido, depois eu te conto as razões porque eu saí. E fui crescendo. Aí me reelegi, fui assumindo comissões importantes, fui vice-líder do governo do Serra, o Samuel Moreira era o líder, eu era o vice-líder. Fui ganhando uma certa notoriedade. Musculatura, né? Fui... As pessoas... Esse cara é esforçado, eu digo que sou esforçado. Traz confiança, né, no grupo. Aí virei o líder da bancada, depois me elegi prefeito, fiz 3 mandatos de deputado e depois me elegi prefeito de Marília, em 2013. Então, aproveitando, eu vou chegar no prefeito. Tá. Você acha que existe espaço, existe interesse na juventude para ocupar cargo público hoje? Sim, Você acha que... Eu também fui igual você, eu nunca saí candidato, mas fui líder estudantil, líder de juventude de partido, presidente de diretório. Militou na política. Militei na política e fui crescendo. Tive boas oportunidades e boas pessoas me aconselhando. Não sou aquele tradicional de padrinho, né? Olha, eu tenho um padrinho, eu fui dando certo de outras formas, com muita dedicação, com esforço, muito parecido com você. Mas, em algum momento, eu senti, nessa minha fase de juventude, um distanciamento dos jovens. Hoje ainda continua isso? Ou você acha que as redes sociais aproximou os jovens da política? Não, é o seguinte, eu acho que nós temos um problema sério no Brasil. Eu acho que vocês vão refletir comigo e acho que vão concordar. Nós temos hoje um analfabetismo político. Total. Eu converso porque é o seguinte, as pessoas não sabem como funciona a política. Mas mesmo com as redes sociais? Não, a rede social é um faroeste, pô. Você pega lá, vamos lá. Minha esposa é médica, às vezes eu sento com colegas dela, que são médicos, a pessoa não compreende o que é deputado estadual. Não compreende. O sujeito fala, você fica em Brasília? Ah, mas você é deputado em Marília. Não, mas como? Você fica na Câmara Legislativa? Não, fico na Assembleia Legislativa. Ah, o vereador. Quem que é o vereador? O vereador, então, ele... Aí o senador. O senador é o Alckmin ainda, né? Então, as pessoas, elas assim... Alguém não ensinou, e devia ter na grade escolar, na minha opinião, não é ensinamento político, mas como funciona a organização administrativa do país. Precisa ter, cara. Eu fiz uma vez uma palestra numa faculdade de Direito,
As pessoas ainda votam sem saber Cara, no que estão perguntei, no que quais estão eram votando. os 3 senadores de São Paulo? Ninguém sabia. Você perguntava a diferença de sanção e veto, que é uma coisa mais técnica, jurídica. Para aluno de direito, poxa, mas o que é o Congresso Nacional? O que é o Congresso Nacional? Você vê lá a matéria no Jornal Nacional. O Congresso Nacional vetou tal projeto. O Congresso Nacional, se você for perguntar para uma pessoa o que é o Congresso Nacional, o cara fala, poxa, sei lá, um negócio de político, tal. Aí você é a Câmara mais o Senado que se reúne para votar. Então você conversa com as pessoas não compreendem o que funciona. E briga e luta sobre políticas com unhas e dentes. Mas a Assembleia não tem problema não é problema de imagem, imagem de... Ela fica exprimido no noticiário. E sanduichada entre a Câmara, o noticiário Câmara Municipal e Federal. capital e federal. O governo do Estado, o pessoal sabe quem é o governador, mas nem sabe direito o que está fazendo. Porque, muitas vezes, o governo do Estado faz, as pessoas acham que foi a prefeitura que fez ou foi o governo federal. Mas a Assembleia fica num limbo. Né? Fica ensanduichado entre as competências do município e da União. É isso que atrapalha. Atrapalha, isso atrapalha. Aí você tem uma parte da juventude e das pessoas também que ninguém ensinou isso para ela. Aí qual é a fonte de informação da política? TV aberta, rede social e jornal. Qual é a notícia que tem sobre política? 99% negativa. Negativo. Então, como é que você convida a pessoa para fazer política? Explica para mim. Eu acho que teria que ter na escola, no terceiro colegial, o último ano do ensino médio, aula sobre estrutura administrativa do Brasil, economia e filosofia. Então, e um ano devia ser, porque daí explicar para o cara, olha, função de vereador é essa, função de prefeito é essa. Eu recebo coisas nas minhas redes sociais, o cara me cobrando, coisas da prefeitura. Ótimo, tem que cobrar, mas ele me cobra como se fosse eu o responsável. Então, e se não faz... E aí ninguém sabe, aí fica aquela... A gente precisava melhor fazer uma orientação política, a gente precisava melhor dialogar com a juventude. Você sabe disso. A redemocratização fez uma leva de líderes, trouxe uma leva de líderes. Trouxe. Serra, Montoro, Mário Covas, tal. Nós não tivemos produção de novos líderes. Você não teve um movimento de produção. Aí você teve um momento de 2013, de rua, meio solto, sem uma bandeira, sem nada. Não tivemos produção de novos líderes. Aí você vai falar, você vai convidar uma pessoa para ser vereador? O cara vai, você está louco? Imagina, o cara fala, você está de brincadeira, você acha que eu vou mexer com isso? Se é que isso é o que vai transformar a vida da pessoa. Então, mas que vai cuidar da qualidade de vida de todos, né? Então, mas mesmo tendo todas essas dificuldades, quantos votos você teve na eleição passada? 123.316. Você não é um deputado pequeno eleitoralmente, você é um deputado grande. Porque minha pergunta é isso, porque... Primeiro foi essa história da bolha da juventude de ultrapassar num mundo que era composto por lideranças já muitas vezes testadas, com vários mandatos. Mas nós tivemos um evento que foi a eleição de 2018. Né? Foi 2018 a eleição. Você estava até... Naquela eleição você apoiou o Márcio França, não estou em questão, nessa questão. Mas como manter esse volume de eleitores acordando, lembrando seu nome, lembrando seu número, lembrando que você é deputado estadual, muitas vezes sem entender direito nem qual o papel do deputado estadual. Num mundo que hoje a rede social acaba atrapalhando. Acaba atrapalhando, porque muitas vezes pessoas que não têm capacidade nenhuma, estou dando minha opinião, né? Não tem capacidade nenhuma de legislar, não entende nem o que vai fazer lá, e chega sem entender, e continua não entendendo, tira voto de políticos. Não vou falar políticos profissionais, mas políticos tradicionais que estão no dia a dia, né? Que sabe o nome da rua onde mora, conhece a liderança, sabe as necessidades, sabe o quanto foi difícil trazer esgoto, encanamento para um bairro, porque trabalhou há 10 anos tentando trazer isso. Como que você conseguiu sair também dessa bolha? Você tinha gordura de voto para se reeleger? Porque agora essa eleição, ainda acho que os eleitores voltaram a votar nos políticos. Tem outro cara que é da internet, essas coisas, mas são pessoas com trabalhos também pontuais. Vou dar um exemplo, o pessoal da causa animal.
né? Mas não é um cara da TV, não. O cara tem um trabalho na causa animal e tem, sabe, proteção animal e tal. Tem uma bandeira. Tem uma bandeira. Como você conseguiu? Vamos lá, Wilson, minha vida, né? Eu me elegi no primeiro momento com o prestígio do meu pai, sobrenome da minha família. Depois eu tive que me virar para manter e crescer e andar com as próprias pernas. E procuro fazer isso todo dia, né? Para eu apresentar boas propostas. Existe um outro tema que a gente precisa fazer, que é a tal da reforma eleitoral. Porque eu defendo o voto distrital. Por que eu tenho essa votação? Porque eu dialogo diretamente com o eleitor que se identifica com a minha bandeira. Qual é a minha bandeira? É representar a região oeste do estado de São Paulo, que compõe ali Marília e região. Mais ou menos em torno de umas 80 cidades ali daquela região. O que aquelas pessoas da minha região pedem? Mais investimentos, melhor qualidade de vida. E a gente precisa Infraestrutura, saúde, educação. Precisa ter um representante aqui em São Paulo para isso. O que eu falava na eleição? Política chega lá e fala, pô, tudo a mesma coisa, política, esse cara, vem enrolar a gente aqui, conversa fiada. Eu chegava a dizer o seguinte, vocês sabem quem é que decide por onde vão os impostos que você paga? Na eleição, com todo mundo assim. Você sabe quem decide? A moça que está vivendo aqui. Quem decide? Você paga muito imposto, Dani. Você paga muito imposto. E a gente paga mesmo, a carga tributária aqui é 40%. Alguém decide para onde vão esse recurso. Certo. Você sabia que quem decide para onde vão esses recursos em âmbito estadual são os deputados estaduais? Não faz sentido a gente ter um daqui da nossa região trabalhando para que esse recurso retorne para a nossa região? É isso. Faz sentido. Então tá bom, vamos lá. Olha o que eu penso. Isso, infraestrutura, saúde da mulher, saúde da criança, hospital. Vou defender isso. Aí eu tentava fazer a pessoa compreender a razão dela votar em alguém que ela acreditasse em alguma causa que fosse valer a pena ela batalhar. Então, esse voto distrital que eu defendo, e que não prosperou, mas devia prosperar, ele é super importante, que você divide o Estado com representantes. Por região. Eu pratico isso, mas a legislação não existe isso. Não existe. Sai todo mundo candidato, salve-se quem puder. Aí aparece um cara do nada, parece cara da internet. Tira nada 40 mil votos de um deputado de uma região, não elege o deputado. Todos têm legitimidade para ser. Ou o pessoal da internet, você tem muitos sindicatos, você tem o pessoal da igreja. É perfeito. No momento em que você limita o distrito, você garante que aquela região geograficamente do Estado passa a ter um representante que possa ser a voz daquele povo, daquela comunidade. Você tem regiões eleitoralmente pequenas que não elege. Não elege deputado. Não elege. Ou elege 1, 2, fica desproporcional. Mas isso é um outro debate. A reforma eleitoral precisa. Eu acho que não vai acabar acontecendo. Mas eu mantenho um pouco essa minha relação com o meu eleitorado muito próximo. E eu sou muito cobrado também. A gente tem que andar na linha. Porque as pessoas me conhecem. As pessoas sabem onde eu moro, sabem onde eu vivo, sabem o que eu faço na minha vida, eu presto contas. Família. O orçamento do Estado, quando eu voto, a gente presta contas do que a gente está conseguindo para a cidade. Então, esse é o deputado distrital. Eu tenho algumas bandeiras que são estaduais, como defesa da criança e da mulher. Fazer uma reflexão contigo aqui, com o teu telespectador. Eu defendo muito o que é o maior patrimônio que a gente tem na vida. Sabe qual é? O filho. O filho. Eu vejo com o seu filho lá. Cara, a gente fala às vezes tanta coisa. O que a gente está fazendo para as crianças? Eu deixei até para o final para a gente falar isso, porque eu tenho uma pauta de criança, cara, que é uma coisa assim... depois eu vou te contar da oncopediatria. Você sabe que você tem um dos projetos que não é seu. Eu vou falar de projetos. Eu quero falar da prefeitura, mas eu vou falar. Um dos projetos que você foi coautor, que é aquela proibição de fumar em locais públicos, locais fechados. É importante, inclusive, para as crianças, né? Porque claro, pô. 65 mil crianças morrem... Fumante passivo. Fumante passivo. E sem filtro ainda, porque quem está fumando ainda tem um filtro na boca aqui. O outro solta a fumaça, você está fumando sem filtro. Cara, eu participei desse debate intensamente. Foi difícil aprovar? Eu fui hostilizado. Então, isso que era uma eu vou contar pergunta você. Você está me atropelando, mas era uma pergunta. Foi difícil? É que já faz tanto tempo. Acho que foi em 2010, o Serra era governador. O Serra era um fanático por eliminar o tabaco. Fanático, né? E ele era, você conhece, né? Ele é super hipocondríaco. Ele é. Eu convivi com ele aos 4 anos, tive uma excelente relação com ele. Você sabe, eu vou contar um detalhe. Eu trabalhei muitos anos com o Paulo Renato, né? Ex-ministro da Educação. Sim. Uma vez ele saiu com o Serra e falou para o Serra, olha, tô com uma dor tal, não sei aonde e tal, tô precisando de um remédio. Ele abriu o porta-mala, tinha um monte de remédio no porta-mala, só com, Paulo, toma esse aqui que tá tudo certo. A primeira pessoa na vida que eu vi usando álcool em gel foi ele.
No evento em Marília, em 2009, nós entramos na van, veio um ajudante de ordens e pôs álcool em gel na mão dele. O álcool em gel, aquilo lá parecia frescura. Pô, imagina ser um político, você passar álcool em gel na mão, parece que você tá com nojo das pessoas. Mas ele já era preocupado com vírus, contaminação e tal. Primeira vez, eu até assustei. Falei, nossa, vai passar álcool em gel. Mas voltando, falando da dificuldade de aprovar o projeto. Aí, em 2009, eu também defendia... eu não sou contra quem fuma. Vou deixar bem claro. Eu era contra a pessoa fumar num ambiente livre, que eu, num ambiente compartilhado, que não tenho o direito de poluir um ar em comum, né? Aí eu protocolei um projeto de lei proibindo o fumo em repartições públicas. O meu proibia até em praia, velho. Puta projeto. Tá polêmico o projeto. Aí o governador queria mandar um projeto semelhante. Você põe tudo aí ele também para depois poder ir negociando, né? Camarim, tô um projeto igual o teu. Podemos fazer juntos? Governador, se o senhor mandar um projeto do senhor, é até melhor para aprovar. Faço questão nenhuma de autoria, a gente toca juntos. Aí eu fui com o autor do projeto dele. E aí foi o primeiro Estado brasileiro, nem lei federal tinha, não tinha, que proibiu o tabaco. Tanto é que você saía aqui, no Rio de Janeiro, o pessoal tava fumando lá. Não. E você falava, olha, tem aí eu era jovem, então você ia pegar um avião, o cara fumava, você chegava em pestear. Você estava num restaurante, aí tinha área de fumante e área de não fumante. Só que não tinha nenhuma barreira. Não, no avião a também. fumaça, no ônibus. Avião tentaram, numa época fizeram, olha, daqui para trás. Daqui para trás tinha barreira. pode fumar. Tinha barreira. Fumar, então avisa fumaça, que daqui não pode, aqui pode. Era assim, a gente chegava cheirando mal em casa. Mas voltando, em 2013 você foi prefeito. Foi eleito prefeito ou foi prefeito em 2013? Aí eu, em 2012, participei da eleição municipal. Só pra te contar, eu sabia que eu fui hostilizado por essa lei Marília. Eu estava num restaurante japonês, tinha um cara, acho que meio de fogo, falou, esse cara aí não tem o que fazer, ficou provando a lei para proibir a gente de fumar no restaurante. Toda vez que ele passava que tinha que fumar lá fora, porque já era uma lei nova, ele me criticava, pô. Não dá... O cara me criticava. Depois ele foi até pedir desculpa depois de um tempo. Mas ele passava, ele me via, eu estava sentado um pouco na porta do restaurante. Aí toda vez que ele passava em mim, ele lembrava que eu era o autor da lei e se incomodava porque ele tinha que sair, porque ele estava fumando, sempre costumou fumar no restaurante, né? Ele falou, agora eu não posso fumar mais, cadê esse cara? E falava baixo, assim, me hostilizando. Mas hoje eu acho que... Hoje se voltar o cigarro, você arruma um problema. Você sabe que eu fui outro dia, viajei para um país na Europa, onde é totalmente liberado o fumo, né? Inclusive, eu estava com meu filho de 10 anos, ele falou assim, pai, estão fumando aqui. Eu falei assim, calma que aqui é liberado. Você desacostuma, né? Que é uma incomoda, coisa, né? Você fica incomodado. Você vê o quanto essa lei foi importante para a nossa saúde. Saúde. Foi importante para a saúde, para o bem-estar, né? Porque eu ficava imaginando, eu comia e um cara do lado fumando e era uma coisa normal. Hoje o cara fumando do meu lado quando você está comendo, você se incomoda, você quer levantar e ir embora. Quer levantar e ir embora. Você sabe que aquela parte do cigarro, que é o filtro, quando despejado na natureza, que eu tinha discussão da praia e tal, aquilo dura 150 anos. 150 aquilo anos. não dissolve. O filtrinho não vai embora, né? Aquilo fica 150 anos, a tartaruga come, o peixe come, aquilo no mar, aquilo é um problema. Enfim, foi uma lei super legal, participei de um debate, a Folha depois veio com um baita de uma reportagem. Você tem mais duas... Mas imagine você quebrar um tabu desse na época em que todo mundo fumava. E quebrar junto às grandes empresas, né? Hollywood tratava lobby da Philip Morris, Hollywood como se fosse um negócio, né? Botava os caras, os galãs, o cara surfando, fazendo esporte, fumando Hollywood, que era uma história cavaleiro, cowboy. Então, é verdade. Né? Não foi só a sociedade, foi as grandes empresas, exatamente, né? Que acabam financiando e muitas vezes financiam os adversários justamente para não tentar provar, né? Aí você vê, como o cara consegue tanto... Por isso que a entrada do Serra nesse debate foi importante. Porque o governador mandou a lei, eu sozinho certamente teria dificuldade de lobby, não pautar, mas foi muito legal, fiquei muito feliz em aprovar essa lei. Em 2013 você foi prefeito. Me elegi prefeito da cidade de Marília. Com 20... Eu tinha 32 anos. 32 anos. De todas as experiências que você teve, o deputado estadual, secretário, prefeito... líder de governo também, qual que você acha, qual que é a mais gratificante? Você fala assim, isso aqui cansa, mas dá prazer. Todas são importantes. Certo. Não estou fazendo média, não. Todas me deram... Mas o fato de você ser poder executivo, que é você ser, por exemplo, um prefeito, te dá muita realização, te dá muito instrumento. Você tem uma caixa de ferramentas muito maiores do que o legislativo, porque você executa, você fecha, abre, constrói,
demole. Então, ter sido prefeito foi muito gratificante. Foi muito gratificante. Eu acho que o executivo traz... É individual e é executor. O legislativo é poder colegiado. Você decide com um grupo de pessoas. Então, eu vou aprovar uma lei... Muita mais demora para maturar e sair, Eu vou aprovar uma lei, eu dependo de 49 deputados para aprovar, para ter maioria. Eu dependo de convencer as pessoas. Estou sempre... de fato, você não manda individualmente. Você tem o teu projeto, você protocola, o colégio é que vai decidir. Também é, mas são dinâmicas diferentes, vamos dizer assim. Gostei muito de ter sido secretário de Desenvolvimento Econômico, no período de 6 meses do então governador Márcio França, que é um pouco ETECRI, escolas técnicas, FATEC. Foi muito legal, apesar de não ser um período muito longo. O Márcio tinha sido secretário também dessa pasta, Dessa pasta também. E liderança de governo, que Ele saiu da pasta para ser governador? Para ser governador. Ele saiu da pasta para ser governador. E se assumiu no lugar dele? Não, aí depois eu disputei a eleição, porque eu também não podia, né? Porque eu estava concorrendo. Entendi. Terminou a eleição, eu assumi a pasta. Eu assumi a pasta entre o primeiro ao último dia do governo dele. Eu fiz a transação com a Patrícia Ellen. Fez transição com a Patrícia? Transação com a Patrícia Ellen. Recebi ela lá para a gente fazer a conversa que era, então, secretária... Que juntou também, né? Trabalho e ciência e tecnologia. Secretário do então governador Dória. Mas eu concordo com você. Eu acho que o executivo... Você tem a caneta e vê a coisa acontecendo, né? Você consegue planejar e fazer de uma forma mais efetiva, né? Eu fui subprefeito do Kassab. Que legal. Fui subprefeito do Kassab. Uma relação menor que de ser prefeito de uma cidade. Não, mas é a mesma coisa. Mas eu fui o cargo que eu... Assim, Qual subprefeitura? Vila Prudente e Sapopemba. Eram as duas juntas. 900 mil habitantes. Maior que Marília. 900 mil habitantes. Mas foi o cargo de todo... Tenho carinho por todos, né? Ter sido secretário particular, ter todo carinho por todos. Mas o que eu mais me identifiquei, porque eu sou cara de rua, né? Não sou de ficar em gabinete, né? Ia na padaria, ia na rua, ia nas senhorinhas que fazia crochê e vendia para entender o que elas estavam. Foi ser subprefeito. Eu acho que o executivo te dá mais, principalmente a prefeitura, né? Te dá mais relação. O governo do estado você ainda faz, mas é um negócio ainda... Você vê realizações, mas é uma coisa mais distante. É um ente figurativo. O estado ele não existe fisicamente. O município existe, né? A prefeitura não. União e estado, eles são figurativos, né? Bom, e falando de campanha, nós temos um quadro aqui que é Histórias de Campanha, onde os nossos convidados acabam contando uma história. Eu vou passar a vinheta aqui, aí você volta para contar uma história que você acha legal compartilhar com as pessoas, que muitas vezes as pessoas têm curiosidade, né? Você acabou de falar, vai na festa da esposa, dos amigos da esposa, dos filhos, as pessoas ficam perguntando, né? Como que é, como que foi, onde que é, como conseguiu. Então, estou aqui com o deputado estadual Vinícius Camarinha, líder do PSDB na Assembleia. Vou pedir para passar a vinheta Histórias de Campanha. Produção, vinheta para a gente voltar aqui com a Histórias de Campanha. Obrigado. Camarinha, conta para nós uma história de campanha que você acha engraçado ou acha interessante compartilhar. Eu vou contar uma que, em 2004, eu fui apoiar um prefeito de Cabralha Paulista, chamado Jacinto. Um homem extremamente simples, da roça mesmo, retireiro de leite. Favorito lá na cidade. E naquele tempo podia ter comício. O comício você tinha uma bandinha sertaneja, um forrozinho, alguém fazendo um playback lá. Então, lotada a praça, sábado, Cabralha Paulista, entre Bauru e Marília. Uma cidade de 6 mil habitantes, mais ou menos. Lotada a praça, tinha uma bandinha lá. Eu, deputado estadual com 24 anos, 2004. Ainda podia. A eleição, showmício, essas coisas. Aí, prefeito, como é que tá? Tudo bem, tudo bom? O bêbado lá embaixo, isso aí. Gritando, aí eu cheguei na casa dele. Eu falei, Jacinto, e aí, tudo bem, como é que tá? Já tá cheio lá, o deputado. Que bom, Jacinto. Então, vamos lá. E aí, como é que tá? Já tá preparado? Eu falei, preparado para quê? Discurso, a fala, o que você tá pensando? Eu falei, não vou falar. Você não vai falar, Jacinto? Não vou falar, eu tenho vergonha. Não consigo falar. É difícil. Você que vai falar para mim. É difícil. Eu falei assim, não tem como, cara, mas a gente tem que... Não, se eu falar... Se você escrever, ainda eu leio.
Falei, puta, então É dá um papel difícil, aqui, Jacinto, que eu vou escrever um é. negócio. Você precisa falar, não tem Você como eu que pôr- falar, não. Tem que ser o pontapé. Você passa a bola pra eu chutar pro gol, né? Aí, cara, eu peguei um papel lá, eu comecei a começar em 5 minutos, cara. Fiz o discurso dele em 5 minutos e tal. Escrevi lá, conversei com ele o que eram as prioridades dele e tal. Aí subimos pro Palanque, lotado mesmo, lotado. Praça, Lotado. cidade pequena, uma bandinha boa lá de Marília tal, que ia tocar, né? Os caras vai a gente quando chega, né? Porque o cara quer, Não, é difícil. quer aguardar o isso, show, né? Aí eu Jacinto, você não quer falar mesmo? Pô, vai ser muito chato. Né? Pô, quem me conhece sabe que eu sou simples mesmo, Vinícius. Não tem problema nenhum, não. Não vou falar. Bem, então eu vou falar primeiro, então. Aí falei e tal, que ele era um cara realmente bom de coração, mas nem sempre as pessoas têm facilidade em se expressar tal, e que ele, portanto, ia ler. O discurso, a fala. Não, aí você não sabe. Aí eu não conseguia ler. Ele travou. Travou. Aí não saía. Difícil. Nem ele falava e nem ele. Aí eu peguei o microfone de volta. Falei, gente, é o seguinte, ó. O Jacinto vai fazer isso. E ganha uma eleição. Pô, assim, isso, é isso. Agora, você pensa um cara que não fala. Você sabe um cara que não fala, um prefeito que não fala. Não falava em... Não fala, né? Não falava em inauguração. E você sabe que agora nós elegemos um prefeito amigo nosso, até trabalhando na minha equipe, Diogo Calçu, dito, ele não fala. Não fala, né? Não, repetiu novamente. Agora na eleição de 2022... 2020, ele venceu lá em Ocalçu, bem pertinho de Marília. Então é uma coisa, isso eu não vou falar, não falo. Mas em cidade menor é mais fácil, né? Não dá para fazer em Eu cidade sou maior. Em São Paulo você não consegue Eu falei, uma coisa assim. o Dito de Ocalçu, né? O governador vai vir aí. Eu falei, eu não vou falar no palanque. Eu não falo. Só faz joia e bola pra frente. É uma história que marcou, acho que é interessante. Interessante. Político, mas eu vou defender sobe eles, no palanque, né? falar não é fácil. Eu fiz media training, fiz todas essas coisas. Muitas vezes as pessoas falam, mas você é muito fechado. Não, eu tenho vergonha mesmo. Falar não é fácil. Não é fácil. Ter o dom da palavra, igual você, igual muitos lá na Assembleia, né? Você pega o Barros Munhoz, deixar ele ficar 2 horas falando. E a gente hipnotizado, ouvindo a pessoa, é o próprio isso. Campos Machado. São contadores de história. São contadores de história. Então, ter o dom da palavra não é fácil. Jacinto, estou te defendendo aqui, fica tranquilo, viu? Mas você sabe que eu sou tímido também. Você é tímido? Tímido. Na escola eu era quieto. O negócio de apresentar trabalho não era comigo. Cara, a primeira vez que eu subi na tribuna, na Assembleia, me deu um frio na barriga, cara. Mas aí depois você vai. Aí eu fui pesquisando, porque é uma arte também. Você pesquisa e você ganha confiança, você começa a enfrentar esse medo seu e sai. E eu lembro que uma vez eu fiz um curso com o Reinaldo Polito. Reinaldo Polito. Fiz em 2000 esse curso com ele, com 19 anos de idade. Eu fiz um curso um ano atrás para fazer palestras, as coisas. Fiz um curso também, não é fácil. Foi bom? Foi bom. Aí você pega umas dicas. Aí uma coisa que ele falou que me marcou é o seguinte: a melhor fala tua é aquela fala que sai do teu coração, do jeito que você é. Eu fiz. O nome do lugar é Talk Lab. A pessoa que me ajuda... Não adianta querer imitar, inventar moda, querer ser o que você não é. Eu acho que você tem que ter... Uma grande dificuldade é você ter o conteúdo para falar. A gente não tem conteúdo, aí não adianta. Aí você tem que ficar no enrolation. Então, você tem um bom conteúdo e falar com o coração, se expressar com o coração, com naturalidade, você vai embora. Mas eu fiz esse mídia, tanto é que vira e mexe, eu mando o podcast para elas darem uma olhada, porque muitas vezes tem vício ainda tem o vício de linguagem, né? Aquele né. É difícil você tirar também. Cara, vício físico, fica batendo. E elas acabam assistindo e elas me mandam, olha, melhora isso, vê, tenha mais atenção nisso e tal. Posição da mão, posição do microfone, postura. É isso. Você tem dicas, aí você vai pegando. Aí você vai pegando. Eu fiz 9 eleições, cara. Eu disputei diretamente 9 eleições, cara. 9. E indiretamente fiz umas 10. Assim, desde a do Fleury que eu te contei, as que eu participei. Então, puxa, eu adorava, porque você aprende. E eu procuro observar as pessoas. Eu também procuro observar. Eu observava. Adorava o jeito de alguns líderes falar, outros olhavam, falavam, poxa, não vai, esse vai. Então, e tudo é uma arte, né? Então, pesquisa, você se preparar, aperfeiçoar. É difícil. E nós falamos acabou entrando a história do projeto de lei da proibição de fumar em ambientes públicos, fechados, essas coisas. Mas você tem outros projetos também que eu queria destacar. E se tiver mais algum que você acha importante, porque muitas vezes a gente faz, que eu lembre. Um que eu acho super importante, que é social, assim, na veia, que é o desconto
para quem está desempregado e ganha menos de 2 salários mínimos, desconto em inscrição em concurso público e em vestibular. E agora, acho que, eu não sei se é coautor ou autor, que é o projeto de lei de defesa nas escolas, proteção nas escolas. Proteção nas escolas, isso. Proteção nas nas escolas, até por conta do que a gente está, infelizmente, vivendo de violência de fora para dentro. Né? Muitas vezes, de fora para dentro, perdemos uma professora há alguns meses também. Vários episódios de agressão dentro da escola. Né? Eu acho que você deve ter outros projetos, mas esses dois eu queria destacar, porque eu acho que é muito atual, porque a gente está vivendo essa questão de violência nas escolas, né? E a questão das pessoas poderem prestar um concurso vestibular. Esse é lei. Esse já é lei. Esse já é lei do vestibular. É bom até as pessoas saberem, porque ninguém sabe que tem esse benefício. Então, não sabia. E você sabe que essa lei, poxa, cara, acho que ela é 2006, 2007. Então você fez lá atrás já. Já. Lá se vão quase 20 anos, cara. Caramba. E você sabe quantas pessoas me mandaram, que legal, essa lei sua, eu fui beneficiado? O ano retrasado eu recebi mensagem no Instagram. As pessoas às vezes não sabem. Por isso que eu falei. Aí eu tinha Lan House também, tinha uma lei da Lan House também, que você é do tempo da Lan House, lembra que tinha Lan House? Sou. Eu tinha uns amigos da faculdade que ficavam na Lan House e não ficava jogando Counter-Strike. Isso. Mas então, essa lei é o seguinte, muitas leis nascem ouvindo as pessoas, sabia? Ouvindo, estava conversando, aí uma pessoa falou para mim, poxa, deputado, eu quero prestar vestibular, mas eu não tenho dinheiro. Putz. Caramba, mano. O Estado tem que oferecer ensino gratuito, de qualidade, e existe uma barreira financeira de acesso a esse ensino que o Estado está impondo. Não pode. Imagine. Aí, boa ideia. O cara quer trabalhar, quer ser empregado público. O Estado está oferecendo. Existe um impedimento financeiro para o Estado, para algumas camadas da população que não podem. Fiz a lei. Pois foi tão legal, porque geralmente lei de propositura dos deputados, elas são vetadas por vício de iniciativa, às vezes os caras têm umas maluquices. Essa foi sancionada. Então, quem não tem condição, às vezes o cara, já pensou, o cara estudou para valer na escola pública, cabeça boa, vai passar numa faculdade pública, aí não tem o dinheiro para se inscrever. É difícil. Aí nós fizemos essa lei. Né? Existe. Aí, poxa, valeu muito a pena. Eu acho que os cursinhos devem falar que tem essa lei, né? Pessoas devem. Mas as pessoas não conhecem. Devem estar aí. Foi uma lei legal. A gente valorizou o estudante, valorizou quem quer o emprego público e tinha essa barreira financeira. E agora essa a lei de segurança não virou lei, é projeto? Virou lei. Mas ela foi vetada alguns artigos que eu gostaria que fossem aprovados. Eu vou explicar. É da sua autoria? É de minha autoria. Não, minha autoria. 100%. Também não era só por causa do episódio que aconteceu lá em Suzano, onde foi aquela chacina horrorosa lá, depois agora por causa da professora aqui em São Paulo. Eu já vinha trabalhando algumas informações. Qual é o nome da professora, Dani? Virou até nome de uma estação de metrô. Virou nome de estação de metrô? O governador Tarcísio nomeou a professora Elizabeth. Aí, eu já vinha ouvindo relatos de violência nas escolas. E eu tenho uma pauta muito voltada às crianças, por o conceito de o maior patrimônio que a gente tem, um filho, a gente faz qualquer coisa por um filho. Para quem não sabe, ele tem 2 filhos, uma menina de 1 ano e um menino de 3 anos. As minhas olheiras me denunciam, entendeu? Isso, quem tem filho, 2 filhos, bebê, sabe que eu estou passando. Eu achei que a menina fosse mais velha. Tem 1 aninho. 3 anos e a menina 1 ano. E a menina 1 aninho e o menino 3. Então, poxa, eu já tinha um conceito de que filho é uma coisa. Depois que eu tive os meus, cara, eu gostaria que todo mundo tivesse as mesmas oportunidades que eu tenho. E criança não pode sofrer em hipótese alguma. Não pode. Não pode sofrer. A gente não pode, enquanto sociedade, nós vamos ser um fracasso para as próximas gerações quando examinarem a gente como examinamos a Idade Média e o cara lá falou, pô, esses caras fazendo necessidade na rua, a gente olha a Idade Média, isso. Né? Pô, esses caras viviam dessa maneira. Acabaram com uma geração. Esses caras, eles praticavam crimes dessa ordem. Eles vão olhar para a gente e falar, pô, vocês deixavam as crianças passarem isso? É isso. Então a gente não pode. Não pode. Pô, eu, quando estava na prefeitura, que tinha de incesto, violência contra a criança, abuso sexual de pai, de padrasto.
Aí eu entrei violentamente, fui reconhecido pela Unicef como prefeito amigo da criança, Legal. fiz uma baita política e continuei aqui em São Paulo. Aí eu falei, o que eu posso fazer na escola estadual? Vamos fazer uma rede de proteção, vamos pôr no papel. Aí, Não é só a criança, né? É uma pauta da família, né? cara, A mãe também, né? Que a mãe fica no dia a dia, não consegue muitas vezes se proteger, né? a mãe vai trabalhar, a criança fica com o padrasto, às vezes todos dormem no mesmo cômodo, a questão econômica. Aí a gente fez um preparativo com os professores, que eles identificavam as crianças pelo desenho, pelo comportamento na escola. Como você identifica uma criança vítima de violência sexual? A professora sabia, olhando para a criança, sabia o jeito dela escrever, o jeito dela desenhar um papel. E a gente fazia teste. Desenha um desenho que está te marcando aí. Pô, teve uma criança que desenhou um pênis. Puta merda. Foi criança de 5 anos, cara. E eu participei desses cursos. Eu falei, cara, somos uma... Eu nem vou falar o que eu gostaria de fazer com um padrasto, com um familiar desse, porque eu vou Não, perder meu primário, como que é quando você... sua antecedência primária. Isso, é. Exatamente. Essa é a sensação nossa, de vingar o Vou cara. vou gastar meu... Sua antecedência primária. vou. Então aí eu vim para o Estado, falei, pô, as crianças estão tendo dificuldade, a gente precisa criar uma lei. Aí, primeira coisa, vídeo monitoramento, segurança, autorizei o governador a pôr. No tempo de escola particular, você tem o BEDEL. Tem um bedel. Você tem um cara que fica lá na porta e ele controla a entrada e saída. Eu, no Estado eu não tenho essa informação aqui. Abre o portãozão lá, é meio solto. Não vejo, nunca vi isso no Estado. Mas você vai em qualquer escola particular, você vai deixar teu filho, né? O senhor quem é? O BEDEL até conhece o pai e a mãe. Conhece o pai e a mãe. Autorizei o Estado a contratar uma empresa especializada, ou policial, qualquer coisa. Não é qualquer vídeo pessoa que retira o filho. Criamos um programa de reuniões semanais entre os professores, a comunidade, encontros. Então foi bem legal. E o governo vetou essa minha... um dos artigos que era a autorização para vigilância terceirizada interna. Havia um debate que eu não posso criar despesa, então não poderia ser por lei de autoria de um deputado, teria que ser o próprio executivo fazendo. Tudo bem. Depois eu vi alguns momentos que estão fazendo, vídeo monitoramento ajuda muito também, inibe a criminalidade. A gente proibiu também bares. Eu digo que bandido não gosta de ser filmado, né? A gente proibiu bares a 100 metros da escola. A lei proíbe, não pode ter bar, a 100 metros da escola, porque o cara de fogo, bebe, vai lá, agredir a criança. O cara fica loucão, né? Não, e dependendo do local, tem venda meio de que você droga. Né? Meio que você pediu para reforçar o policiamento. Então foi uma lei que eu gostaria que fosse mais abrangente, mas tá bom. Eu acho que a gente cravou um pouco ali o conceito da lei. Então, aí... Porque eu queria falar um pouco, dar um pouco essa ênfase nos seus projetos, porque são realmente projetos importantes que muitas vezes vem momentos que a sociedade precisa de alguém para se organizar, né? Porque às vezes o projeto de lei é para organizar alguma coisa que a sociedade muitas vezes não conseguiu se organizar por N motivos. E você dá um exemplo desse que você recebeu, que é de 2006, que você recebeu uma mensagem só agora, o ano passado. Você acredita nisso? Que é o de desconto para as pessoas que vão fazer vestibular e concurso público, que ganham até 2 salários mínimos ou que estão desempregados. Aí, a semana retrasada, ou 2 semanas, começa uma discussão que muitas vezes deveria ser a 4 paredes, ou uma discussão no colégio de líderes, que é uma coisa menor, e vira destaque como se fosse algo da Assembleia. Projetos como você acabou de relatar, muitas vezes não tem mídia, você não consegue exposição até para trazer... Porque quando a sociedade também se envolve, você acaba conseguindo força para aprovar os seus projetos de lei, que muitas vezes você não aprova porque você não tem apoio do executivo, não tem apoio da sociedade, fica você lutando por algo sem uma articulação, né? Que é a questão de como as mulheres deveriam estar vestidas no plenário. Se vai de tênis, principalmente foi por causa de uma camiseta Eu Amo São Paulo, acho que era isso, e tênis. Vou dar minha opinião. Acho que o plenário tem que ter uma certa liturgia. Não pode ir lá de sunga e biquíni como se estivesse na praia. Está na sua casa, né? Mas tênis, hoje, se eu for olhar para você, eu sou capaz de estar de tênis aqui. Eu estou do sapatênis. Estou de sapatênis.
E não deixa. Você não veio de sapatênis desmerecendo o meu programa. Não, no dia a dia, hoje a gente está de sapatênis, está com uma camisa, você está com uma camisa social, uma calça ok. Não perde muito tempo e não acaba você querendo sobressair com projetos importantes e acaba. A sociedade acaba te enxergando o conjunto dos legisladores por causa de uma coisa menor. Ô, Ilcinho, quem quer entender o legislativo vai ficar louco. Eu sempre digo que o legislativo ele é maravilhoso, porque ele é exatamente 100% lipse item a representatividade da sociedade. O que a gente tem aqui fora, nós temos dentro do parlamento. Por incrível que pareça. Não adianta achar ruim, não adianta reclamar do legislativo, não adianta xingar o cara que foi eleito, que não podia estar lá. As pessoas elegeram essa pessoa. Ela não é obra do Espírito Santo. Não é, né? Não é. Lamento de informar que ela não é. Alguém votou e ela representa essa sociedade. Eu sempre digo que é como provar uma sopa. Você pode fazer uma sopa do tamanho dessa mesa aqui, ó. Você não precisa tomar ela inteira para experimentar o tempero. Você bate um pouquinho aqui, você já vai pegar o tempero se tem muito sal ou pouco sal. O legislativo é a mesma coisa. Nós temos 94 deputados estaduais e lá você tem gente com todas as características, com todas as formas de pensamento, todas as cores, credos, raça, idade, e que vai expor sua opinião lá. É assim que funciona a democracia, é assim que funciona o legislativo. Então você vai ter coisa doidice, o cara que implica com a roupa, o cara que não implica. Eu concordo contigo. A gente tem inúmeros debates muito mais importantes para fazer do que É que muitas vezes você fica lá, você que é um cara... Mas é essa o legislativo. Fica querendo aparecer, porque vocês estão... A gente falou, vocês estão meio que espremidos entre a notícia política municipal e a federal. Aí você tem 2, 3 projetos que vão mudar a concepção, vão mudar a sociedade, vão dar... tem uma pegada social. Não, fica uma discussão. E aí... Fica os dois lacradores, porque aí vira lacrador, né? Porque aí o cara viu que deu mídia, o cara fica ainda na discussão do tênis, vai lá de novo no plenário aqui, não sei o quê. Bobagem. E coisas com essência que podem melhorar a vida das pessoas não estão sendo debatidas. Não estão sendo debatidas. Esses dias eu fiz uma intervenção lá, porque tá o pessoal brigando lá por um tema federal, um pouco de uma pauta mais de conceito e tal. Eu falei, gente, nós estamos discutindo aqui a questão da habitação. Vamos focar nisso aqui, porque é isso aqui que vai resolver a vida das pessoas. Esse tema aí é só para se aparecer. Mas cada um tem um mandato, cada um se elegeu por aquilo que ela defendeu na campanha e está lá. Então a gente tem que respeitar. E bola, põe para votar e vê o que a maioria decide. É simples. É que eu fico dá uma angústia de ver muitas vezes pautas importantes que vocês trazem, muitas vezes não ter a mesma exposição na mídia. Coisa importante que a bobeira tem. Mas aí também eu acho que também mas é o que o deputado, mas também acho que o deputado também ajuda a não ajudar a Assembleia, sabe? Tem gente que é assim. Ajuda a não ajudar, né? Tem gente que para se aparecer aí cria factoides, temas, coisas que não são nem de competência nossa, coisa de Brasília, mas está lá, tá? Aí joga um pouco não é ingenuidade política das pessoas. A pessoa está trabalhando, pô. Quem está querendo, o cara não sabe como é que funciona, o cara não sabe o que é competência do Legislativo Federal e Estadual. E foi o que você falou, a Assembleia Legislativa, o deputado estadual, ele está ensanduichado entre as competências federais e municipais. A Constituição Federal deu muita atribuição para os deputados federais e muito para os vereadores. O estadual ficou ali num limbo, do ponto de vista de lei. Esse teu projeto de lei da concessão do desconto, te garanto que muitas das pessoas... Ou acho que é o governo, ou acho que é o governo federal. Não. Acho que foi o Lula que deu. Não é? Amigão, cara... Não cai no colo do Camarinha. Cai no colo de todo mundo. Uma vez o pai da criança é todo mundo menos o Camarinha. Você me fez lembrar de uma situação. Tinha um munícipe lá na minha cidade de Marília me cobrando eu acho que era um buraco, alguma coisa. Eu deputado já. Falei, isso compete ao prefeito. Falei, mas você é deputado, você pode mais que ele. Não entende, né? Não, deixa eu explicar. Não cabe mais ou mais ou menos. É ele que tem que resolver isso. Eu não posso. Mas se você é deputado, você pode mais. Você está acima dele. O deputado pode ajudar um município, até para as pessoas entenderem. O deputado estadual pode ajudar um município indicando, né? Indicando recurso. Indicando recurso. E também, acho que pode indicar também, olha, tem muita reclamação de
de buraco na região tal, tem muita reclamação de falta de escola. É que a falta de escola você ainda pode trazer recursos para trazer uma nova escola, seja estadual, pode trazer recursos para o município via federal, né? Mas é uma questão de indicação, né? Não é uma execução. As pessoas muitas vezes não entendem isso. Você pode indicar e pode trazer recursos para que se construa uma escola na região tal. Mas é o município que tem que fazer. É o município que tem que fazer. Se o município não tirar a se o bunda da prefeito cadeira... não pedir, eu acho legal. Um dia a gente podia até fazer uma conversa dessa, eu estou à disposição. Como é que funciona o imposto que a gente paga, né? 60% fica com a União, 25% com o Estado e 15% com o município. Perdão. O município é o primo pobre da divisão tributária. Então, de tudo que a senhora paga de imposto, R$100, ou o senhor paga de imposto, 60% fica com a União, 25% com o governador e 15% com os prefeitos. Então, o prefeito está sempre com o chapéu na mão. E onde estão os problemas? No município. No município. Estado e União é figurativo. O Montoro falava, né? É a pauta municipalista que eu sempre defendi. Então, é uma barbaridade. E aí, o que os prefeitos fazem? Você que está trabalhando aí no orçamento do Estado, lembra que a gente falou que o deputado é que decide para onde vai o orçamento? Você consegue pôr aqui um recurso para você transferir um pouco mais de asfalto para mim, ou saneamento? Você consegue fazer esse trabalho com o governador, às vezes na conversa com ele, ou no próprio orçamento, na aprovação da lei orçamentária do Estado de São Paulo. É assim que funciona. Mas eu acho que é injusto. Tinha que ser como nos Estados Unidos. Alguns estados é meio a meio. 50% para a União, 50% para os municípios. Meio a meio. Ou 50% para o município. Tem uma discussão dessa no Congresso agora, né? Você tem uma ideia, o xerife é municipal, lembra? A polícia é municipal. Lembro. A universidade é municipal, porque o cara está lá, o problema está lá. A pessoa cobra o prefeito lá, o dinheiro fica lá, a fiscalização é melhor. Até o bombeiro é municipal. Vai ficar um negócio meio fica louco. melhor até para a sociedade entender, né? Olha só, você tem que... O contribuinte paga o imposto, que mantém tudo. O dinheiro vai para Brasília. Aí o cara que pagou esse imposto, tem o prefeito na cidade dele, do lado dele. O cara tem que fazer o projeto para pegar esse dinheiro de volta aqui, o prefeito, para chegar de novo onde ele está na cidade dele. E muitas vezes o deputado é brigado com o prefeito e manda para outra, para a cidade do lado. Outra, aí não vai, o projeto é super complexo, tem que fazer projeto de engenharia e tal. A gente precisava rever muita coisa, cara. Muita coisa. Precisa rever. Eu sou a favor até... Você nunca pensou em ser deputado federal? Eu já pensei. Essa última eu até estava refletindo sobre, mas o Rodrigo era candidato, a gente tinha um projeto em curso, eu queria continuar na Assembleia, achava que tinha mais condição de ajudar na Assembleia. As pessoas acham que ser deputado federal é mais importante. Não é. Eu vejo assim, onde eu consigo ajudar mais. Poxa, eu já conheço a Assembleia, eu tenho relação com as pessoas, então eu consigo trabalhar mais na Assembleia. Eu vou a Brasília? Vou, legal. Vou lavar banheiro lá, como eu comecei aqui na Assembleia, no bom sentido. Começar. Então, eu acho que nesse momento eu consigo ajudar mais em São Paulo. Mas vejo a oportunidade de ir para Brasília. E acho que a gente tem que fazer reformas importantes. Eu acho que a Constituição de 88 tinha que ser revista. Tinha que ser revista. Tinha que eleger um constituinte revisor. Porque passou, né? Aquilo. Foi importante no momento e agora a sociedade mudou. A internet trouxe novas... Internet, LGBT, inteligência artificial, a velocidade dos acontecimentos da sociedade são enormes. A carga tributária, o que é imposto, a legislação eleitoral, os benefícios. Você tem muitos direitos, poucos deveres. A gente precisa equacionar muita coisa lá dentro. Muita coisa lá dentro, muita. Depois um dia, com calma, eu te conto a experiência que foi ter ficado no Japão, quase um mês estudando política pública lá. Você ficou no Japão estudando? Foi fantástico. Como é que eles tratam a coisa pública? Como é que eles tratam o hospital? Como é que eles tratam a rua? Como é que eles tratam o lixo? Não tem lixo lá, sabia? Não é na rua, não tem lixeiro. O lixo é teu, não é da cidade. Você que se vire, cara, que tua garrafa. Põe no teu bolso e leva pra tua casa. E as pessoas não jogam. Faz sentido. Põe no bolso e leva pra casa. Não tem lixeira, querido. Eu tô andando lá, bebi uma água. Aí a pessoa foi onde eu jogo o lixo? Foi que lixo? Esse lixo que eu tô aqui, o lixo é teu, não é da cidade. Aí você põe esse monte de lixeira aí, quando tem, fica uma carniça. Com mosca em cima, o cachorro vai lá, pega, cai. Aí fica tudo sujo, aí entope a boca de lobo, aí dá enchente. Pô. Camarinha, e o controle? Você já foi prefeito. Fazer o controle zeladoria. É difícil. Aí eu tô um dia. Como que eu vou saber se. Como que eu vou acompanhar no município com o subprefeito se a varrição na rua tal foi feita 2 vezes? Foi feita às 8 e foi feita às 5. É uma mentira. Doutor, eu vou te falar.
Um dia eu vou te contar as experiências do Japão, que vai ser super legal. Legal. Uma vez eu estava com a Janela Pascoal, ela falou, você tem que contar isso em público. Tão legal que é. Eu estava com o prefeito, que tem uma cidade irmã de Marília, tem muito oriental em Marília, muito tem. japonês. Tem uma cidade irmã, o prefeito me convidou a ficar lá. Registro tem também, né? Então tem uma parceria. Aí eu falei pro prefeito, quanto você paga pro gari aqui? Tinha um pessoal limpando a praça e tal. Falei, que gari? Não, o pessoal de colete aí limpando a praça. Ele falou, não, a gente não paga nada, isso aqui são moradores. Eles se reúnem a cada 10 dias para limpar as folhagens que caem aqui. Não é nosso, isso aqui é da comunidade. Eles que cuidam. Aqui, prefeito... Você não vê jogo de futebol da Copa do Mundo japonês, eles sai limpam, pegando... Tá, o lixo é dele. Você viu a Ele consciência? sai limpando Lá, o estádio. eles pensam no coletivo. A gente tem uma sociedade individual. Que o cara joga o lixo no terreno, mas o dia que se dane, eu sei lá que vai estar lá. Então, muito legal sobre saúde, educação, cultura, respeito com o próximo, respeito com o horário. Isso é uma pauta legal. Acho que você poderia produzir mais. Políticas sabe? públicas do Japão. Como é que o Japão... Porque também esses caras têm 3 mil anos, cara. Enfrentaram guerra, precisaram viver, precisaram entender como é que eles vivem melhor. Então, a gente tem que olhar esses exemplos para a gente colocar em prática aqui. Ver o que dá para trazer. Tem que trazer, mesmo cara. que demore para acontecer, que seja mudança de cultura, mas que dê o primeiro passo, né? Porque toda mudança... Esse negócio do lixo pode ser uma mudança de cultura. As pessoas até vão tirar toda a lixeira de São Paulo. Não é uma proposta, não quero mimimi, não precisa de fazer mimimi. É uma proposta de um exemplo que existe no Japão. O cara vai para casa, não vai para casa? Vai para o serviço, não vai para o serviço. Não tem lixo em casa? Não tem. Por que tem que ter a gente gastar dinheiro com gari limpando lixeira que muitas vezes e aí é vandalizada? Lá, assim, é pichação zero. O patrimônio, quando tem alguma coisa para arrumar, o próprio munícipe japonês vai lá, ele mesmo com a capazinha de concreto, ele arruma. Aqui o cara predeja, quebra, ataca uma luminária bonita que você acabou de colocar. Tem muita coisa para a gente aprender. Tem muita coisa que é conceito de vida em sociedade, que foi para mim, assim, maravilhoso. Eu me lembro que o prefeito estava trocando uma tubulação de água, tinha um pessoal andando com os galões. Você era assim, deputado, era prefeito? Eu era prefeito de Marília. Prefeito de Marília. Aí, você conseguiu trazer alguma coisa? Bastante coisa. Implementar em Marília? Convênios com universidade, educação, estudantes. Aí, os caras andando com galão na rua, né? Eu falei, que é isso? Ele falou, não, aqui a companhia de água avisa 4, 5 dias que vai interromper para consertar água, a gente leva água para a pessoa. Então, o respeito que o poder público tem para o contribuinte, para o munícipe e vice-versa, é lindo, cara. É lindo, cara. Todo mundo se respeita, a cidade atua, que é um conceito de coletivo, né? Não é individual. Onde eu conto com calma essas histórias. Estamos chegando no final do programa e aí a gente falou de filhos, né? Você é casado, Beatriz? Beatriz. Tem um filho chamado Vicenzo e a filha chamada Angelina. Isso. Pergunto porque eu te acompanho nas redes sociais. E no fim, nas redes sociais, as pessoas adoram quando coloca filho, coloca cachorrinho, coloca essas coisas. E eu observo muito mais você quando coloca filho do que eu acho que no seu dia a dia. Porque eu também tenho uma relação muito próxima com meu filho. O primeiro programa aqui, a chamada eu gravei com meu filho. Ele convive muito na política. Ele até com 10 anos, ele entende. O Bruno Covas ia muito em casa, o João Dória ia em casa, o Rodrigo ia em casa, o Ricardo Nunes ia em casa. Então, ele sabe todo mundo por nome, tem uma sensibilidade social que não fui eu, que eu acho que é dele, sabe? Aquele negócio de, por que esse morador de rua, por que ele está aqui? Por que não tira da rua? Não era mais fácil tirar da rua do que essa barraquinha aqui? E eu tenho sempre que explicar para ele o porquê das coisas, que muitas vezes não tem o porquê, né? A gente não consegue explicar. Teu filho já tem alguma coisa? Porque eu vejo que você leva lá na feira. Eu levava meu filho todo sábado na feira, inclusive para deixar minha mulher dormir de manhã, sabe? Eu fiz muito isso com ele, né? e faço até hoje. Quando eu consigo, eu faço isso. Aí eu te pergunto, primeiro, ele entende isso, e como que você faz para dividir seu tempo como deputado? Porque eu sei que... Aí me coloco, eu sei que é difícil. Na política, o nego gosta de jantar, gosta de coisa à noite, é festa, não sei das quantas. Muitas vezes a gente quer chegar... mais tarde. A gente sai muitas vezes cedo, não vê acordando, e chega à tarde e não vê nem dormindo. Como que você faz para... seu filho e outro separar essa questão? O meu filho é muito novinho, ele tem 3 anos, 3 anos e meio praticamente. Então ele ainda não... Ele não está compreendendo. Mas o fato dele ir à feira é porque realmente é bem em frente de casa a feira. Então...
é uma forma da gente passear. É um momento seu com Mas, ele. ao mesmo tempo, como ele nasceu na pandemia, é uma forma da gente quebrar aquela ausência que ele teve de conviver com as pessoas, que nós ficamos um ano e meio isolados. Então, para ele está sendo muito legal, porque ele conversa com todas as pessoas lá. Então, o Hélio da banana, o cara da melancia, o cara do pastel e tal. Isso é um convívio social legal para ele conhecer também todos os tipos de pessoas que existem na sociedade. Isso é muito legal. Em relação ao horário, eu coloquei para mim que eu procuro almoçar em casa e fazer a rotina da noite e da manhã. Então, 8 da noite eu que dou banho, mamar e ponho para dormir. Os dois? Os dois não dá. Aí a menininha, minha esposa ajuda. Ajuda. A minha esposa faz a rotina da menorzinha e eu faço do maiorzinho. Todo dia à noite, eu que ponho para dormir. E minha esposa leva para a escola, mas eu que arrumo ele. Como é 7 da manhã, dá para eu fazer. E na hora do almoço, eu procuro almoçar em casa. E aí essas janelas eu dedico ao trabalho. Eu estou conseguindo fazer. Uma vez eu saí de uma reunião, 7h40. Aí eu falei, você vai onde? Estava na Assembleia. Eu falei, vou dar banho no meu filho. Ele falou, você está louco, cara? Eu falei, não, são 5 minutos aqui de casa, eu vou e volto. Imagina. Porque eu tenho comigo que é o maior tempo, o melhor tempo da minha vida é com meu filho. Então eu vou, aí eu dei banho no meu filho, pus ele para dormir, 9 horas eu voltei para a reunião, que era uma reunião, era uma comissão, então tinha um projeto que estava tendo debate, ia até meia-noite mais ou menos, aí eu voltei. Então eu procuro fazer isso. Vale a pena. Procuro fazer isso. Cara, é só quem tem, assim, isso. Quem tem, eu tenho muita. Quando eu tenho que ir a Marília, eles não podem ir, porque também não dá para ficar viajando com todo mundo. Aí ele sente, fico 2 dias, 1 dia e meio ausente. Mas tem dia que eu faço bate e volta para Marília. 500 quilômetros. E dia 500 para voltar. Fiz muito isso. Às vezes eu fico um dia, fico lá 8 horas e volto para minha cidade, para ficar com os filhos. Porque eu acho que para a vida deles isso é muito importante, né? A presença do pai, porque na sociedade que a gente vai ter que enfrentar droga, enfrentar uma companhia, essa é a maior preocupação. Eu acho que o maior projeto meu hoje, pessoalmente, é fazer com que meu filho vença na vida, né? Eu tenha condições de não ter problema, né? Então, essa presença paterna, que eu faço porque é uma coisa minha, mas eu acho que isso vai repercutir nesse fortalecimento dele para enfrentar o mundo, né? Eu também tento me fazer presente, não é fácil. Acho que nos 4 primeiros anos consegui ficar mais presente, que eu acho que é um você tinha uma agenda lá frenética também, lá com o governador, uma coisa... E todos os banhos do meu filho, quem deu fui eu. Ai, que legal. E ele tomou uma única vez banho na banheira. Foi quando ele chegou do hospital. Depois, eu punha ele... Inicialmente, eu sentava na banheira, ia caindo a água, ele ia acalmando, não sei o que lá, dava banho nele. Aí, quando ele já ficou mais firminho, eu punha ele, pendurava ele aqui assim, dava banho. Aí, minha esposa muitas vezes esperando para... Eu tenho foto disso. Tá, escorregar ali, eu punho na banheira. E esse negócio também de, muitas vezes, sair mais cedo de viagem, né? Outro dia tinha um evento em Belo Horizonte, fui para Belo Horizonte e ele tinha um futebol no domingo aqui no Circo Militar. Como é que você não 8 horas da manhã. Eu tinha dinheiro para... Né, passagem de avião contratada, mas eu chegar às 9h30. Cara, eu peguei um ônibus, fui o que tinha que fazer, peguei um ônibus de madrugada, um cometa qualquer. É isso aí, voltei. Fui direto para o jogo dele. Eu faço isso. E a minha pequenininha eu ando de manhã também. Esqueci de falar da pequenininha. Eu, quando termino a rotina do mais velho, eu ponho aquele macaquinho, que é aquele pequenininho, e dou uma volta de meia hora perto de casa, bem de manhãzinha também com ela. E para encerrar, o que você, como deputado, como... Não deputado, né? Mas como uma pessoa da sociedade, o que você está deixando ou pretende deixar para essa geração dos nossos filhos? Eu acho que a gente tem muita coisa para resolver. A gente tem um país que tem uma dívida social enorme, de problemas que veio desde a colonização até hoje. A gente tem problema de educação, a gente tem problema social, de pobreza, a gente tem problema de infraestrutura. É um país que veio cambaleando aí, que não vale a gente adentrar nas razões que nós chegamos hoje. Então, realmente, a gente tem uma dívida muito grande por conta de várias ações. Hoje a gente precisa ver como é que a gente acerta. Pensando nisso, você precisa eleger prioridades. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Não dá.
Nós não temos dinheiro do Japão, dos Estados Unidos, provavelmente. bilhão para cá, bilhão para cá. Mas o que é isso? Nós somos uma potência mundial, nós não temos petróleo jorrando aqui. Dificuldades. Não, eu defendo muito eleger prioridade. O que eu acho? De imediato, investir pesadamente na proteção às crianças e à segurança pública. Porque quando eu digo proteção criança e mulher, eu digo saúde. Saúde e segurança pública. Você tem porque as pessoas estão morrendo. As pessoas estão morrendo à vista, tá? Não é de médio a longo prazo. Porque a gente põe na educação para o resultado vir de médio a longo prazo. Isso. A saúde é à vista. Então, se você pegar, a gente precisa resolver o problema hoje da saúde, da segurança e uma proteção intensa à mulher e à criança. Então, estamos tendo problema, das crianças principalmente. São essas pautas de imediato. Então, injetar força nessas pautas. Paralelamente, investir pesadamente em educação. Mas não é só educação. Um dia a gente pode até conversar. Investiram muito, historicamente, em universidades. E a gente tem problema de qualificação de mão de obra. Mão de obra. Vamos fazer curso de direito, curso de odonto, legal. Mas, cara, o que a empresa está precisando é mão de obra. O cara não quer ser... FATEC, ETEC, né? Não tem no Brasil, nós não temos. Tem emprego, sabia? Não tem mão de obra qualificada. Não tem. Então, qualificar, bater pesado, fazer uma revisão geral nessa Constituição de 88, sentar, montar uma constituinte revisora e ir enfrentando. Eu estou procurando fazer minha parte lá na Assembleia, como um beija-flor joga um pouquinho de água no grande incêndio. Eu vou para a luta. Minha parte eu vou fazer. Ajudando, conversando e lutando. Eu estou aqui, nós vamos viver aqui, vamos morar aqui, meus filhos são daqui. Vamos fazer a nossa parte e o teu programa ajuda a gente a conscientizar. Parabéns, muito obrigado, Camarinha. Obrigado. Valeu, obrigado por ter vindo. Obrigado. Muito obrigado, o carinho de vocês também. Da sua equipe toda aí, muito obrigado. Baita bate-papo. Nós entrevistamos hoje o deputado estadual, líder do PSDB na Assembleia, ex-secretário, ex-prefeito, deputado estadual Vinícius Camarinha. Camarinha, muito obrigado de novo. Você que nos assistiu até agora, faça inscrição no nosso canal e nos siga nas redes sociais. E até lá!